Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Esse vídeo não é uma reflexão, não é um ensinamento, nem um julgamento, de maneira alguma. Na verdade, este vídeo eu resolvi fazer porque eu recebo muitas queixas de mães, mulheres, né? Ou pela exaustão causada pela maternidade, ou pelos problemas que elas enfrentam em ter, né, que aprender a lidar de repente com as opiniões de outras pessoas referente à educação dos seus filhos, e aí vai. Bom, eu gostaria de expor para vocês, é um assunto muito delicado para mim, eu não gosto de falar sobre as minhas filhas. Por que disso? Porque eu sou muito emotiva. Então, quando eu começo a falar sobre a Bia, sobre a Esther, eu sempre me emociono. Eu me emociono. E é muito difícil segurar, né? As nossas emoções quando nós começamos a buscar memórias. Então eu sempre evito esse assunto. Mas hoje eu resolvi falar sobre isso. O porquê? Não é que eu seja a Vanessa certinha, a mãe fodástica, top. Não. É porque aquilo pra mim foi maravilhoso. E dentro de mim, as minhas memórias com as minhas filhas, desde o período gestacional até os dias atuais, são fantásticas. Eu não sofri frustrações, pelo contrário. Cada momento acabou se transformando em uma memória maravilhosa, alegre, divertida, né? Mas o porquê disso? Porque eu sou boa? Não. Porque eu me permiti ser a Vanessa, tá? Eu fiz aquilo que eu sempre sonhei. Vamos lá. Para quem não sabe, eu trabalhei como babá durante um bom tempo fora do país. E para mim essa foi a melhor fase da minha vida, porque eu aprendi muito, eu cresci muito ali, trabalhando com aquelas famílias. Só que era diferente. Para que eu pudesse trabalhar junto com eles, naquele caso, com aquelas famílias em específico, era necessária a qualificação. Eu tinha que buscar qualificações necessárias, né? Desta forma eu conseguiria um emprego com aquelas famílias. E foi o que eu fiz. Eu fiz cursos, busquei qualificações e aí foi. E eu consegui. Comecei a trabalhar junto com eles. E foi muito bacana, por quê? Porque eu estava fazendo algo que de fato eu amo incondicionalmente. Porque eu amo criança. A criança ela não me cansa. Pode ser a pior criança do mundo, se é que existe, porque eu não vejo crianças dessa forma. Eu vejo como se elas fossem diferentes, apenas, nada além. É uma criação diferente daquelas que eu fiz e que eu tive. Acabou. Então, assim, eu amo demais. E eu consegui unir isso, útil ao agradável. Eu estava ali trabalhando como babá, fazendo algo que eu amava e que eu amo incondicionalmente, e estava recebendo por isso, porque eu tinha que manter as minhas despesas. E naqueles cursos, eu aprendi demais. Muito. E eu me lembro que eu sempre tive dentro de mim: cara, isso é muito bacana. Quando eu for mãe, eu quero aplicar isso no dia a dia das minhas filhas. Sim, das minhas filhas. Por quê? Desde os 16 anos de idade, eu já sabia que eu seria mãe de duas meninas e elas se chamariam Bianca e Esther. Eu já sabia, tá? Isso foi através de um sonho. Eu fui levada até elas, tá? E eu conheci elas, eu vi elas. Eu vi elas ali, as duas juntas. Então, quando alguém me pergunta, eu falo, gente, eu vi as minhas filhas. E eu era muito jovem, 16 anos, mas eu sabia quem seriam, como elas seriam.
Enfim, só que eu sabia também, eu sentia dentro de mim que seria muito difícil. E naquela época eu não imaginava quais seriam as dificuldades, mas eu sabia que seria difícil. Enfim, passou. Através desse sonho, eu fui levada, tá, por um dos meus mentores que me acompanha até hoje, e eu conheci elas. E elas estavam ali, as duas, juntas, brincando e sendo supervisionadas por uma senhora, tá? Eu lembro do local, eu lembro do rostinho delas, eu lembro do perfume que eu senti naquele sonho. E elas estavam naquele local. Era uma casa, que na verdade não era uma casa, era mais uma mansão, tá? Gigantesca, lindíssima. E elas estavam ali, sendo supervisionadas por aquela senhora. E eu fui levada por aquele ser, que naquela época eu não sabia qual era a função dele. Eu não sabia por que ele estava perto de mim, mas ele estava. E ele me levou até elas, e eu conheci elas, tá? Enfim, vamos lá. Então eu já sabia que seria mãe. Fui para fora do país, fui trabalhar, fui estudar, fui conhecer o mundo, porque eu queria aquilo. Eu queria conhecer pessoas novas, culturas diferentes. Eu sempre fui muito despojada. Eu não sinto medo. Eu apenas faço, né? Eu sou muito do tipo que se me der na telha, eu pego o carro agora e saio viajando, sem destino. No meio do caminho eu resolvo. Eu sou assim. Enfim, fui pra lá, retornei, eu me casei e, obviamente, nós começamos a pensar na nossa família. Queríamos filhos. E ali começou a minha luta. Só para vocês entenderem, talvez esse meu relato ajude vocês, tá, a serem persistentes, não desistir do sonho e a aprender a lidar com as diferenças do ser humano, tá bom? E aí nós queríamos uma família e nós começamos as nossas tentativas, tá? E para quem não sabe, eu engravidei. Foram 6 gestações. Porém, eu passei por 6 abortos espontâneos. 6. E eu me lembro, né? Eu sempre questionava, nossa, será que aquilo que eu vi naquele sonho foi uma ilusão, foi uma mentira? Algo criado por mim? Um obsessor, talvez? Porque eu não conseguia manter. Foram 6 abortos espontâneos. E tudo bem, a vida continua. Você não para, né? Você continua. Eu sou muito teimosa. E eu acho que a minha teimosia acabou se transformando numa grande qualidade. Porque eu sou tão teimosa que eu continuo tentando. E nessas tentativas, lá no finzinho, eu sempre acerto. E a coisa dá certo. Então, assim, nós continuamos e eu engravidei novamente. E foi a gestação da Bia, a minha primeira filha, que hoje tem 11 anos de idade. Bom, levando em consideração todos aqueles abortos, eu entrei para o grupo de risco. Então, assim, o meu obstetra, ele frisava, olha, você faz parte do grupo de risco. Só que dentro de mim, eu tinha o seguinte, cara, se tiver que ser, será. Eu quero que seja algo natural e prazeroso. Eu não me vejo deitada em uma cama por 9 meses para segurar uma gestação. Porque se assim for, para mim seria muito doloroso. Eu não queria passar por aquilo, né? E desde o início eu guardei dentro de mim. Estou grávida, eu quero ser mãe, porém eu quero manter a minha vida, a minha rotina normalmente. Eu não quero criar obstáculos e nem gerar nenhum tipo de medo. Enfim, e eu continuei. E eu fui muito criticada. As pessoas não entendiam.
Poxa, fica em casa, vai descansar, vai repousar. E não, eu continuei normalmente. Eu trabalhávamos muito, eu e o Ricardo. Naquela época nós trabalhávamos com alimento altamente perecível, então nós tínhamos, obviamente, que deslanchar isso rápido. Eu não tinha tempo. Nós tínhamos o alimento na mão e nós tínhamos que deslanchar muito rápido. Enfim, então eu continuei trabalhando normalmente. E eu sou do tipo de pessoa, eu sempre peguei muito pesado na atividade física, porque eu gosto. Então eu gosto de pegar pesado. Tá certo. Agora eu dei uma relaxada, mas eu quero voltar, né? Quero voltar, porque eu gosto. E durante o período gestacional, eu mantive as minhas atividades físicas, porque eu gostava, eu sentia prazer em correr. Aquilo me fazia bem. Então eu não queria abrir mão daquilo, porque eu me sentia muito bem. E eu consegui manter. Gestante, grávida de 8 meses, com a Bia na barriga, eu ainda corria, normalmente. E a minha gestação foi perfeita. Eu não tive problema algum, exceto um único episódio, porque eu me achei no direito, né? Eu comi mais do que deveria. Eu me entupi de coxinha, de fritura. E aquela coisa meio que alterou a minha pressão, e sim, aquele foi o único episódio, tá? Fora isso, eu tive uma gestação perfeita, saudável, e eu não quis aderir àquela coisa do repouso. Falei, não, se tiver que vir, vai ser de uma forma bacana, natural. Eu não quero forçar a natureza do meu corpo. E também não quero ir contra as leis de Deus. Porque se ela tiver que nascer, se estiver traçado isso na vida dela e na minha, ela vai nascer. Enfim, foi. Então, assim, eu tive uma gestação normal da Bia. Corri, fiz tudo normalmente. E chegou o dia do parto. Foi uma cesárea. Eu fiz a cesárea. É algo do meu organismo, tá? Eu não consigo viabilizar um parto normal. É do meu organismo. Então, as minhas 2 gestações foram cesáreas. Enfim, a Bia nasceu. A coisa mais linda do mundo, uma boneca. E eu me lembro que no hospital, o meu obstetra dizendo: Nossa, você está bem, Vanessa? E eu não entendi o porquê. E ele voltava a questionar: Você está bem? Até que eu entendi o que da questão. O que acontece? A Bia nasceu e eu, como mãe, eu queria criá-la da minha maneira, da forma que eu sempre sonhei. Eu queria me permitir isso. Aquele momento seria meu e único com a minha filha. Eu não queria aderir às modas do momento e nem aquelas práticas antigas dos nossos avós. Não que seja errado, mas eu queria ser eu mesma. E 4 dias depois do nascimento da Bia, cesárea, eu coloquei uma cinta e fui trabalhar. Porque eu não sentia necessidade de ficar ali em repouso. Eu queria trabalhar e fui trabalhar. Eu sempre fui muito abençoada. Por quê? Porque eu consigo trabalhar em casa. Então, mesmo naquela época, eu fazia os meus horários. Eu trabalhava por conta. Então, eu podia, sim, pegar a Bia, acomodá-la dentro do carro, no cantinho dela, e ir trabalhar. O Ricardo me acompanhava, né, na maior parte do tempo. Então, no momento em que eu estava naquele estabelecimento, ele ficava com ela, supervisionando. E aí ia. Só que, no hospital, o médico achou muito estranho. Por quê? Porque a Bia nasceu, eu acolhi a Bia, eu amamentei a Bia, esperei por poucos instantes, fechei meus olhos, fiz uma oração em silêncio, beijei e acomodei ela no bercinho dela. Para mim aquilo estava perfeito, natural, normal. E eu continuei agindo dessa forma. No momento da amamentação, eu pegava a Bia no colo
eu amamentava, acolhia por alguns instantes, tá? E acomodava ela no bercinho novamente. E toda vez que eu queria interagir, que eu queria sentir o cheirinho dela, que eu queria olhar a Bia, eu nunca peguei ela no colo diretamente. Eu ia até ela, no bercinho dela. Eu tocava a mãozinha dela, eu tocava o cabelinho, o rostinho, mas ela ali, deitadinha no bercinho. E o meu médico achou isso tudo muito estranho. Por quê? Porque ele via na Vanessa uma mulher com muita vontade de ser mãe. Então, na cabeça dele, eu seria aquela mulher que, ao ver a filha ali, ficaria com ela o tempo inteiro no colo. O que é muito normal, né? É o que 90% das mulheres fazem. Elas ficam com os seus bebês no colo. Só que para mim, isso não funcionava. Eu não queria que fosse assim. Por quê? Porque eu queria que ela aprendesse de berço o significado da palavra disciplina, confiança e que ela tivesse a liberdade dela. Por quê? Eu chego a sentir fobia quando eu vejo mães com os bebês no colo e chacoalhando. Aquilo me desgasta. Isso é meu. Me desgasta. O bebezinho tá ali com 6, 7 meses, aquela coisa mais linda, e a mãe com ele no colo e chacoalhando. Então eu não queria isso pra mim. Eu não queria, porque eu vejo o seguinte, dentro de mim, eu acho que você ser mãe, estar presente, não é necessariamente ficar com seu filho o tempo inteiro no colo. Para mim isso não era saudável. Não seria saudável para mim e nem para Bia. Isso é algo meu. E enfim, saí do hospital, voltei para casa. E eu comecei a colocar ela dentro dessa disciplina. O que seria essa disciplina? Tá? Poxa, eu acho lindo, maravilhoso. Eu ganhei. Eu ganhei aqueles cangurus para poder colocar o bebê. Gente, eu acho a coisa mais linda quando eu vejo isso. Mas para mim não funciona. Então, para mim, aquilo era algo inútil. Eu peguei ele e guardei. Nunca foi utilizado, tá? Por quê? Porque do dia que ela nasceu em diante, a Bia tinha horário. Ela tinha horário para ser amamentada, para dormir, para acordar, para brincar, para tudo. E era o horário exato. E com isso, eu acabei recebendo muitas críticas. Muita gente criticando. Por quê? Porque assim, eu ensinei a Bia a dormir sozinha. Eu não queria ficar com ela no colo chacoalhando para que ela dormisse. Pelo contrário. Então o que eu fiz? Isso é algo que eu aprendi lá fora e para mim funcionou muito bem aqui. Por isso que eu falo, eu não sei o que é uma criança chorando no meio da noite. Eu não sei o que é uma criança mal-humorada dentro de casa. Eu não sei o que é uma criança nervosa. E eu não sei qual é esse cansaço que normalmente as mulheres sentem, né, no pós-parto. Por quê? Porque eu consegui manter aquela disciplina com a Bia. E isso funcionou pra mim, gente. Não significa que seja igual pra vocês. Cada mulher tem a sua visão, tem a sua necessidade. Eu tenho amigas que oferecem, sim, o peito livremente. E eu acho lindo a relação delas com os filhos delas. Mas pra mim isso não funciona. Então a Bia era amamentada de tanto em tanto tempo, naquele horário exato. Nem 1 minuto a mais, nem 1 minuto a menos. Eu nunca servi livremente o leite, tá? E ela nunca se incomodou com isso. Por quê? Porque o corpinho dela se adaptou com aquela rotina, aqueles horários, tá? E na hora de dormir, o que eu fazia? 10 minutos antes, eu pegava a Bia do local em que ela estava, poderia ser uma cadeirinha ou no colchãozinho no chão da sala. Eu pegava ela e eu colocava ela no berço dela. Sim, no berço dela, no quarto dela. Ela não ficou muito tempo comigo no meu quarto. Ela ficou alguns dias. Logo após, nós transferimos ela para o quarto dela, porque aquele seria o espaço dela.
tá? Obviamente que nós tínhamos aquela babá eletrônica, eu ganhei um aparelho, né? Que pensando sobre isso hoje, cara, que paranoia, pra que eu usei aquilo? Era um aparelho que monitorava o batimento cardíaco dela e a respiração. Você coloca embaixo do lençol e ele monitora isso na hora que o bebê está dormindo. Então, se acontece algo, aquela coisa começa a pitar. E aí você escuta. E eu coloquei. Mas hoje, refletindo, eu penso, cara, que coisa, né? Pra que eu fiz aquilo? Enfim. Então, 10 minutos antes, eu colocava a Bia no bercinho dela e eu deixava. E ela ficava ali, muitas vezes, olhando para os tetos, olhando para o lado, ou brincando com as mãozinhas, com os pezinhos, e ela adormecia. Ela sempre pegou no sono sozinha. Então, ela tinha um horário exato para dormir. E no horário exato para que ela estivesse acordando, normalmente eu ia até ela e acordava. Então, por exemplo, se a Bia tinha a sonequinha da tarde, que era da 1h15 até as 3h15, era realmente da 1h15 às 3h15 em ponto. 3h15 em ponto, quando ela não acordava, eu ia até ela e acordava. E eu era muito criticada, o pessoal não entendia, né? Da mesma forma que eu nunca fiquei com ela no colo para poder brincar e interagir. Para mim isso não era necessário, eu não tinha essa necessidade. Então o que eu fazia? Eu acolhia ela no colchãozinho, deitada no chão, e eu deitava ao lado dela. E ali nós brincávamos, nós interagíamos. Eu cantava, eu conversava muito com ela, eu estimulava, mas nunca com ela no colo. Ela estava sempre deitada ou sentadinha, alguma coisa assim. E o pessoal não entendia. E eu recebi muitas críticas por isso, né? Muita gente dizendo, cara, essa menina vai crescer e ela não vai ter sentimento algum por ninguém. Porque se você que é mãe não está acolhendo no colo para brincar, que tipo de ser humano essa menina vai se tornar? E eu escutava aquilo e eu pensava, nossa, que bobagem, fique tranquilo. Né? Eu recebia críticas porque as pessoas não aceitavam as minhas regras relacionadas à amamentação. Mas eu olhava a Bia extremamente saudável, gordinha, coisa mais linda do mundo, e eu olhava e falava, gente, está tudo bem, fiquem tranquilos. As pessoas criticavam e muito. Quando eu comecei a levar ela junto comigo para trabalhar, o pessoal queria me matar. Você vai matar essa menina! Ela vai pegar uma virose, vai pegar uma doença, vai pegar isso, vai pegar aquilo. Ela é muito pequena, tem que ficar em casa. E eu olhava para a Bia e dizia, não, ela vai comigo. E até hoje é assim, tá? Eu estou presente na vida das minhas filhas 24 horas por dia, 7 dias por semana. O tempo inteiro. Sempre foi assim. Graças a Deus eu tive esse privilégio de poder trabalhar em casa. E as pessoas criticavam muito, porque eu estava levando a Bia junto comigo para trabalhar. E eu olhava e falava, gente, esquece. Por gentileza, eu me permito ser mãe da minha maneira, do jeito que eu sempre sonhei. Então, esse é meu momento e eu quero curtir o meu momento assim. E acabou. Eu sou do tipo de pessoa, eu acho que isso é fantástico quando nós conseguimos agir dessa forma. Levou um bom tempo para aprender e colocar em prática, mas depois que eu aprendi, foi fantástico. Por quê? Porque aquilo que as pessoas dizem, eu consigo filtrar muito bem. Então, se aquilo é bom para mim, eu consigo absorver. Se não é bom, eu simplesmente excluo e acabou. E eu não fico remoendo. Acaba por ali e pronto. Então, as pessoas criticavam muito. E eu levei a Bia comigo para trabalhar. E eu criei a Bia dessa forma. Tanto é que a Bia, com 6 meses, ela já estava bem durinha. Muito durinha. Com 7 meses, ela começou a engatinhar. Mas não durou muito tempo. Ela se achou no direito de conseguir andar com 8 meses. Eu tenho vídeo da Bia andando pela casa com 8 meses, empurrando uma cadeira na direção da porta, porque ela subiu, e depois ela subiu na cadeira, escalou na cadeira, 8 meses. E começou a mexer na porta, na chave da porta, porque ela queria sair, ela queria ir para o jardim.
Eu tenho isso gravado comigo. São coisas que você grava, porque se você disser, ninguém acredita, né? Acha que é história de mãe. Então, com 8 meses, ela já estava andando. Firme. Caía, claro, normal, todo mundo cai. Mas ela estava andando, tá? E ela arrastava a cadeira, ela subia em tudo. E eu sempre interagi demais com ela. Conversei demais o tempo inteiro. E aí, o que aconteceu? Com 1 aninho, essa menina começou a falar. E ela falava corretamente. Não havia vícios de linguagem, porque eu nunca utilizei vícios de linguagem com as minhas filhas. Eu não acho correto. Normal. É bonitinho, eu brinco às vezes com elas. Porque nós temos a mania de ficar infantilizando a fala dos nossos filhos. É bonitinho, só que não é correto. Porque aí depois a criança cresce e tem que reaprender. Porque tudo aquilo que ela aprendeu na infância, ela tem que anular para poder aprender a falar corretamente, para poder conseguir seguir em frente na vida dela, né? E eu tinha algo comigo. Eu via crianças de 7, 8, 9, 10 anos falando como bebê. E eu nunca gostei, eu não aprovo isso, tá? E, enfim, então eu sempre falei muito corretamente com elas e corrigi nos momentos em que elas erravam. Então, com 1 ano a Bia falava, 1 ano e 2 meses essa menina já cantava. E foi muito interessante porque certa vez, quando nós colocamos ela na escolinha pela primeira vez, ela tinha 2 anos e alguma coisa, porque eu queria que ela tivesse esse contato com outras crianças de fora. A professora olhou e disse: mãe, eu estou com medo da sua filha. E eu pensei: rapaz, o que está acontecendo? E aí a professora disse: mãe, mais um pouco essa menina vai falar o número do seu CPF. Aí, pra mim, normal. Pensando comigo, a Bia era um gênio? Ela não era um gênio, tá? Ela apenas recebeu estímulos o tempo inteiro e da forma que eu achava conveniente e que era bacana pra mim. Então eu sempre estimulei demais, tá? Não que eu quisesse desenvolver a Bia rapidamente, não. Porque pra mim aquilo era normal, era gostoso conversar com ela o tempo inteiro. Às vezes eu estava dirigindo e ia conversando com ela sobre o meu dia, tudo que tinha acontecido nos clientes e tudo mais. E as pessoas não aceitavam isso. E achavam que ela fosse crescer uma criança totalmente fria, sem sentimentos, né? E altamente doente. Por quê? Sem sentimentos porque eu não ficava com ela no colo. Eu brincava com ela sempre de uma maneira diferente. Ela sentadinha e eu sentada na frente dela, nunca no meu colo. E seria uma criança doente, porque eu estava expondo ela no caso, né? As poluições, as bactérias do mundo. E aí, resumo. A Bia tem 11 anos de idade, gente. Essa menina nunca ficou doente. Nunca. Zero. Ela não sabe o que é uma febre. Ela não sabe o que é um pronto-socorro. Ela não sabe o que é uma consulta por doença. Ela nunca ficou doente. Não, minto. Uma vez ela passou muito mal. Mas não foi uma doença, foi uma intoxicação alimentar. Por quê? Eu sou muito regrada com a alimentação delas. E tem horário também para comer. Se o almoço é servido meio-dia, é meio-dia em ponto. E é uma alimentação saudável. E aí, certa vez, eu abri mão, eu dei margem e permiti que ela se alimentasse de algo externo. Na verdade, era um salgadinho, tá? Era um salgadinho. Ela queria experimentar e eu dei. E aquilo fez mal para ela. Então ela ficou 2 dias consecutivos vomitando sem parar. E ela teve um tiquinho de febre. Acabou. Foi a única vez que eu vi a Bia ruim, caidinha. Mas não foi uma doença. O organismo dela não aceitou aquele alimento. Nunca ficou doente, gente. A Bia não sabe o que é sentir dor. Esses dias ela foi fechar a portinha da casinha do coelho e um preguinho pegou no braço dela. Para ela aquilo foi a morte. Fez um buraquinho minúsculo, imperceptível, mas para ela foi a morte. Por quê? Porque ela não sabe o que é sentir dor. Por que ela não sabe? Porque ela nunca ficou doente. Ela não teve a questão das cólicas,
do recém-nascido, ela nunca teve uma cólica. A Bia não teve problemas na hora em que os dentinhos começaram a se desenvolver, tá? Então ela sempre teve uma vida muito saudável. E as pessoas criticavam. Eu me lembro certa vez que eu disse: a minha filha não chora. Por quê? Porque a filha daquela outra pessoa chorava o tempo inteiro. Era o tipo de criança que chorava o tempo inteiro, compulsivamente, por tudo o tempo inteiro. Tanto é que para aquela mãe alimentar a filha dela, ela tinha que pegar a menina no colo, o prato de comida e começar a dar voltas no quarteirão. E aí quando a menina se distraía, a mãe conseguia alimentar. Então para ela aquilo era normal, mas para mim não. Entendeu? Então quando ela viu que a Bia não chorava, que eu disse que a Bia não chorava, o que ela disse? Essa menina tem um problema. Ela tem alguma deficiência, leva no médico, porque isso não é normal. Crianças choram. E eu olhei e pensei, cara, que viagem, que paranoia é essa? Ela não chora e pronto, acabou. E ela é perfeita. E de fato, ela não chorava e ponto. Por quê? Porque ela tinha uma vida totalmente regrada. Então a disciplina ajuda muito a mãe a ter uma saúde física e mental. Tá? Eu não cheguei a sentir a exaustão, que normalmente todas sentem, né? Eu não sei o que é acordar no meio da noite com uma criança chorando. Eu não sei o que é uma criança chorando no meio do supermercado, frustrada por algo. Por quê? Porque desde o dia em que ela nasceu em diante, eu já fui ensinando. E a questão o que acontece? Pelo fato dela estar ali muitas vezes deitadinha ou sentada naquele local e eu interagindo com ela, ela foi criando, desenvolvendo uma confiança. Então muitas vezes eu me ausentava da Bia e ela continuava brincando. Ela não chorava, ela não sentia insegurança. Ela estava bem, ela estava tranquila. Então de tempo em tempo ela olhava, ela me achava em algum ponto e continuava brincando. Olhava, sorria e continuava brincando. Então ela cresceu já com essa confiança muito forte. A minha mãe foi ali, mas ela volta. Então enquanto isso eu vou brincar. E era o que ela fazia, tá? Eu não sou perfeita, mas para mim eu posso dizer que cada minuto da minha maternidade com elas foi fantástico. Com a Bia foi maravilhoso. Por quê? Porque eu realmente curti. Nós começamos a desenvolver um elo muito grande entre mãe e filha. Por isso que eu digo, né? Muitas vezes não é o estar presente o tempo inteiro ao lado do seu filho, é como você se faz presente. Então eu estava ali com ela, entregue completamente para ela, só que sem a necessidade de ficar com ela no colo. Então no chão era muito gostoso, eu observava ela descobrindo os pezinhos, as mãozinhas, ela olhando ao redor. Eu observava tudo isso, cada reação dela. E eu não tinha necessidade de segurar ela no meu colo, né? E foi. E eu criei ela muito livre. Aí que vem, poxa, quantas vezes diziam, cara, a Vanessa está louca, interna. Chegou ao ponto, tá, gente, certo dia, de cogitarem a possibilidade de buscar ajuda com assistente social. Porque para eles não era normal o meu comportamento com a minha filha. Por quê? Porque, cara, ela está crescendo, eu estou curtindo esse momento. E aí chegou uma fase da vida da Bia que ela gosta muito de pintar, até hoje. Ela gosta, ela sente prazer em pintar. A Bia é muito da arte, da música, tá? E aí ela foi na parede de casa e fez um desenho muito pequenininho, tímido, bem pequenininho. Ela tinha quase 3 anos. E eu vi que ela olhou pra mim e ela se sentiu amedrontada. Tipo, fiz alguma coisa errada. Só que eu olhei pra ela de volta, olhei pro desenho e eu achei aquilo a coisa mais linda do mundo. E eu disse, Bia, você quer pintar? E ela, muito tímida, abriu um olhão e disse, quero. O que eu fiz? Eu peguei uma caixa de giz de cera que nós tínhamos em casa,
tá? E eu pintei a parede da minha sala inteira. Eu fiz uma aranha gigantesca, toda coloridinha. Eu tenho fotos. Junto com ela. E aquele momento marcou pra mim, porque foi um momento de troca, de afeto, de alegria tão grande com a minha filha, que no dia em que eu tive que pintar a parede, porque ficou um bom tempo aquilo, na sala da minha casa. No dia que eu tive que pintar, eu chorei. Eu chorei. Né? Só que as pessoas viam aquilo como algo estranho, como se eu tivesse perdido o bom senso, como se eu realmente estivesse enlouquecendo e não estivesse sabendo criar a minha filha. Só que assim, eu nunca liguei. Deixa eu falar. Bia, quer pintar? E aí a gente se empolgou, porque na minha visão, gente, é só uma parede com tinta. Esse momento da vida dela não volta mais. Deixa a criança pintar. E eu pintei junto com ela. Pintei a casa inteira. A casa era toda branca, gente. Pintei tudo. Pintei tudo. Até na porta. E esse desenho ainda está na porta. Porque eu não sei exatamente o que ela quis dizer com aquilo. E como eu ainda não consegui decifrar, eu mantive. Porque ela fez 2 bolinhas com contornos específicos e uma outra bolinha embaixo, com um contorno diferente. E como cada desenho normalmente tem um significado, eu resolvi manter. E ainda está esse desenho na porta. E nós pintamos, e a galera via, e para eles aquilo era loucura. E eu na minha. E foi. Eu sempre fui muito criticada, mas eu nunca me importei. Eu me permiti ser mãe da minha maneira, sem seguir regras, sem seguir os rótulos impostos pelas outras pessoas ou pela sociedade. Eu fui aquilo que eu sempre sonhei. E foi um momento perfeito na minha vida. Perfeito. Não tem nada que eu possa dizer que saiu fora daquilo que eu desejava. Não, eu consegui viver cada momento perfeitamente. E eu sempre fui muito livre, né? Às vezes o Ricardo chegava do trabalho e ele via a sala, a cozinha, o corredor cheio de farinha. Porque nós brincávamos com farinha. Voava farinha pela casa e ela gargalhava. E ela rolava na farinha, e ela ficava toda branca da farinha, e era divertido. E as pessoas se incomodavam com isso. As pessoas criticavam, né? Eu me lembro a primeira vez em que ela foi comer espaguete. E eu falei, sem garfo, com a mão. E ela foi com a mão, cara, a sensação que ela teve, o olhar dela. Tudo bem se a metade do espaguete cai no chão. Nós tínhamos a Zoreba. Era uma cachorra, gente. E tudo que caía no chão, ela comia. Ela era o nosso aspirador de pó. Às vezes nem chegava no pão, no chão. Ela já pegava no ar. Deixa a Bia brincar. Deixa ela sentir, né? Então eu sempre permiti tudo isso para ela. E as pessoas criticavam. Elas diziam que eu não estava sabendo lidar com a maternidade. Em alguns casos diziam que era uma depressão pós-parto. E eu olhava e falava, cara, vocês estão malucos. Enfim, eu me lembro, certa vez, como a Bia começou a caminhar muito cedo, 8 meses, ela pegou e sentiu a chuva pela primeira vez. Começou a chover, nós estávamos na casa de parentes e começou a chover. E eu peguei a mãozinha dela e coloquei, e ela sentiu a gota d'água caindo na mãozinha dela. E ela, para ela aquilo foi como se ela estivesse descobrindo a América. Ela ficou assim, em êxtase. Era uma gota de água caindo na mão dela e que vinha do alto. Ela estava tentando associar aquilo. E ela estava assim, eufórica. E o que eu fiz? Falei, cara, a Bia quer ver a chuva, ela quer sentir a chuva. Arranca a roupa dela inteirinha, tira a fralda e deixa ela tomar banho de chuva. Rapaz, pra quê? A família quase me interna. Porque segundo eles, cara, não pode, essa menina vai pegar uma pneumonia, não pode tomar banho de chuva. Vai se cair. E se cair um raio? Eu ia dizer, gente, palavrão. E se cair um cacete de um raio? Porque foi o que disseram. E eu
simplesmente ignorei e permiti que ela tomasse banho de chuva. E a galera ficou totalmente, assim, irritada. Tanto é que eles se afastaram, porque eles não queriam me ver brincando com a Bia na chuva. Porque para eles aquilo era errado, a menina ia ficar doente. E ela tomou banho de chuva. O primeiro banho de chuva da Bia, ela tinha 8 meses de idade. Aí vai, sempre permitir que elas ficassem totalmente à vontade. Tá? Eu tenho uma certa fobia quando eu vejo bebês muito enfeitados. Então a Bia sempre foi no basicão. Tanto é que eu não tenho fotos da Bia com lacinho, isso e aquilo, porque eu nunca usei. Malemar era um body, acabou. Mas a maior parte do tempo ela passava de calcinha, apenas. Sem mais nada. Sem chinelo, sem sapato, sem camiseta, sem mais nada. Só de calcinha. E ela cresceu assim, andando pela casa, brincando pelo jardim, só de calcinha, descalça. E assim foi. Até, gente, sem brincadeira, muito tempo. No inverno, Bia, tá frio. Ela olhava sorrindo e estava tudo bem. Ela não queria vestir a camiseta, ela estava feliz de calcinha no inverno. E assim, para as outras pessoas é muito difícil encarar isso. É muito difícil ver que aquela criança está sendo educada de uma forma diferente, que eu estou agindo fora dos padrões da sociedade, né? Então sim, eu recebi muita crítica. O tempo inteiro as pessoas não aceitavam, né? Enfim, a Bia cresceu, ela está com 11 anos de idade. Nós ainda temos regras na casa, ela ainda brinca de farinha de trigo, nós fazemos bagunça no dia da culinária, ela ainda corre com pés descalços pelo jardim, ela é extremamente saudável, extremamente amorosa, ela tem um amor fora do normal por animais, ela tem um zelo gigantesco pelo planeta Terra. Ela respeita todos, ela é doce, ela é meiga, ela é extremamente educada. Ela não se transformou naquela criança seca em que todos diziam. É porque para eles a criança só cresce saudável e feliz se a mãe está com a criança o tempo inteiro no colo. E aí quando você não fica com a criança o tempo inteiro no colo, eles olham para você e dizem, você está doente. Então assim, você gestante, você, mamãe, não seja como eu. Não busque um perfil de mãe para aplicar no seu filho. Seja você mesma. Faça aquilo que você sente vontade, aquilo que toca o seu coração. Curta esse momento. A infância do seu filho é única, ela não volta. E é muito bom olhar para trás e ver que, gente, eu olho para trás e eu digo, eu fui 100% feliz no período gestacional, nos primeiros meses de vida da Bia e até hoje. Eu curti cada momento. Por quê? Porque eu fui aquilo que eu quis para mim, dentro do meu lar. Esquece se tem alguém dizendo, você tem que fazer assim um assado, porque é muito incrível. Gente, quando a mulher engravida, o que aparece de gente querendo dar opiniões de como aquela mãe tem que criar o filho é incrível. Só que na hora de comprar a fralda, ninguém quer ajudar não, né? Na hora de comprar o leite especial, que é caríssimo, todo mundo some. Mas para dar opinião e querer colocar o dedinho, aparece de monte. Seja você, faça aquilo que você quer, da maneira que você acha melhor. Não existe fórmulas, não existem mães perfeitas. Existem mulheres com amor, com muito amor. E o amor é diferente. A forma com que você vai aplicar o amor na vida do seu filho é diferente da forma com que eu aplico na vida das minhas filhas. Mas no fim do dia, é amor. Esquece tudo aquilo que estão, de repente, obrigando você a fazer. Muitas mulheres acabam cedendo à pressão da família. Mas, cara, o filho é seu momento. Né? E foi assim, gente, eu me lembro uma vez, olha só, eu sempre tive comigo. Bom, se ela nasceu comigo,
A galera lá de cima sabia exatamente como a Vanessa é e como seria. Então eu me lembro uma vez, eu peguei a Bia e levei ela junto comigo para poder fazer a distribuição de marmitas para moradores de rua. Gente, foi o fim do mundo dentro de casa. Família, amigos. Por quê? A Vanessa enlouqueceu. Levar a menina para um ambiente desse, isso não é lugar para criança. Alguém tem que acionar as autoridades para poder atuar em cima dessa mãe, porque isso não está correto. A Vanessa está levando a menina para o meio da rua, junto com aquele povo. Era isso que eu ouvia. E eu levava. Eu levava. Ela não ficou doente, nunca aconteceu nada, graças a Deus. E a visão da Bia, né, o amor que ela tem por um morador de rua hoje, é algo que você não sabe explicar. Ok, ela esteve comigo naqueles momentos, pode ser que tenha ajudado, colaborado, porque nós servimos de exemplo. Só que ela desenvolveu um amor muito maior do que eu tenho. Enquanto todas aquelas crianças que às vezes nem sabem o que é um morador de rua porque os pais escondem, sentem nojo. Ela não tem nojo. Ela abraça, ela conversa, ela pergunta o nome, ela pergunta tudo, ela conversa normalmente, como se fosse uma pessoa de casa. Então, assim, gente, nós temos que aceitar que vivemos em uma sociedade diferente. As pessoas são diferentes. Cada uma alcança a felicidade de uma forma diferente. Cada mulher tem um jeito de ser mãe. Eu comecei a trabalhar 4 dias após, né, o nascimento da Bia. Mas eu sei que tem mulheres que realmente necessitam do repouso. E é necessário, de repente, 6 meses de repouso no pós-parto. E tá tudo bem. Não existe perfeição. Não existe uma pessoa que seja melhor do que a outra. Existem pessoas diferentes. E nós temos que sorrir, né? E muitas vezes incentivar as pessoas a serem aquilo que elas querem. Não critiquem. E se vocês estiverem sendo criticadas, mulheres, ignora. Seja feliz. Seja feliz. Eu posso dizer que eu sou feliz como mãe. 100% feliz. Tá? E eu ainda sou criticada. Muito criticada, tá? As pessoas não entendem o meu estilo de vida e não entendem como eu como a Vanessa, permite com que as filhas dela passem por isso. Né? Eu pego a Bia, ela entra comigo numa comunidade, independente do horário. A Bia vai pra rua comigo, a Bia me ajuda a pegar doações, ela me ajuda na distribuição, na organização, e as pessoas acham isso tudo muito estranho. Por quê? Porque não é o mundo delas. E por não ser o mundo delas, elas se acham no direito de criticar. Mas tudo bem, porque é a visão delas. Eu não me importo, por quê? Porque eu estou feliz, eu estou fazendo por mim, porque eu gosto. Agora, se você estiver fazendo algo e as críticas estiverem te machucando, é porque você não se encontrou, você ainda não sabe exatamente o que você quer fazer. Porque quando magoa, é porque você está fazendo para os outros e não para si. Quando você está feliz e fazendo com aquele amor verdadeiro, e aquilo realmente é você, aquilo que você quis, você não se importa. Pode dizer o que for, você continua feliz, sorrindo e plena. Por quê? Porque é o que você quer, você está fazendo para você e não para agradar os outros. Tá? Então, assim, esse foi um relato da minha experiência como mãe. Não estou aqui para julgar ninguém. Não estou aqui para ensinar ninguém. Eu só quero que vocês entendam que ser feliz depende de você. Curtir o seu momento como mãe depende de você. E o seu filho vai crescer e vai ser aquilo que você ensina
de berço, tá bom? E aí está. E a Bia tem regra, gente. 8h15 em ponto, cama, dormir. Mas ela tem 11 anos. E daí? Tem regra. 8h15, cama, gata. Não tem essa de ficar no celular, até porque ela não gosta. A Bia recebe mensagem pelo WhatsApp das amigas dela, ela leva 2 meses para abrir aquilo. O celular dela nem sei onde tá, deve estar empoeirando em algum lugar. Não tem essa de ficar maratonando séries na Netflix fora do horário. A Bia tem hora também para tudo. Ela tem hora para cuidar dos bichinhos dela, ela tem hora para comer, ela tem hora para tudo até hoje. Tá? E é isso. Essa sou eu como mãe, tá? Gente, vamos viver a nossa vida, independente daquilo que digam, tá? Fiquem com Deus. Beijocas. Não quero desligar.